Eu declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão semanal do exercício 2015, registrando-se enquanto presentes 3 vereadores, o Marcos Vale, Rita Vale e Gislene Bueno, mais conhecida como Gi Borboleta. Ata da 8ª sessão da comissão. Está em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Adiado para essa data em regime especial, projeto OLON, esse é o 5, que esse eu vou deixar por último, assim vocês vão... Adiado para essa data em regime ordinário, o 2779, projeto de denominação de bem público, de autoria da vereadora Fabiana Alessandri, também eu estou aguardando. Fabiana, aquele projeto da rua... Boa tarde, presidente, vereadores, boa tarde, assessoria. Então, nós conversamos com o vereador Miguel, que estava com dúvida. Eu fui até o local, tirei foto da rua, mostrei para ele. Tá bom, ficou tudo resolvido com então, ele. Pelo menos com ele não tem mais dúvida. Então, nós vamos emitir o parecer favorável, que já estava pronto. A rua, segunda-feira. Existe. Foi uma rua que o Mofid abriu, né, com essas obras que ele fez agora, ultimamente, tá? Está em discussão, o parecer favorável está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, pelo menos com isso, está aprovado. Eu sou rápido, Fabiano, está vendo? Rápido e rasteiro. Em regime, obrigado pela presença. Em regime de urgência, urgentíssima, moção 04/2015, da vereadora Rita Vale. Parecer Marcos Vale pela aprovação, visando resgatar a transferência de recursos financeiros referentes ao programa Brasil Carinhoso, do governo federal, ligados ao MDS. Eu dei parecer favorável. Os vereadores... Está em discussão. Está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer favorável à moção 4/2015. Moção 5/2015, do vereador Rafael de Oliveira. Requer, por meio desse apelo, concessão do 14º salário aos vereadores. Tem um parecer do José Gabriel pela aprovação, está em discussão. Aos vereadores, aos servidores. Mas aos vereadores chega de problemas. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, está aprovado. Projeto de lei 7 do Executivo altera o artigo 2º da Lei 4.215. Autorização para o Executivo Municipal celebrar convênio com a Associação Faros da Ajuda. Eu fui o relator e dei parecer favorável. Os vereadores, está em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, está aprovado. Em regime ordinário, projeto de lei do Executivo que institui o Sistema Municipal de Prevenção ao uso e tratamento dos transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. O Conselho sobre Política sobre Álcool. O relator é José Gabriel. Não tem parecer? Tá. Não está presente, então... para uma semana. Projeto de resolução 01, do vereador Teodoforo. Altera e acrescenta dispositivos da resolução 10. Dispõe sobre a realização do precaver. Relatora Rita Vale. A Rita Vale deu parecer favorável e sugeriu uma emenda ao artigo 3º. Você pode explicar rapidinho? Posso. Eu verifiquei a primeira resolução feita em 99 e ela diz que os participantes devem pelo menos estar em uma sessão ordinária e em uma de cada sessão das comissões permanentes. E então eu fiz a emenda para que houvesse a presença em pelo menos uma sessão de cada comissão permanente, o que no projeto dizia uma sessão de qualquer uma das comissões permanentes. Eu acho que é importante. Eu fiz esse curso preparatório e eu acho que pelo menos o participante, o candidato a vereador, ele tem uma presença aí na casa. Para conhecer todas as... Exatamente. Em discussão com a emenda, o parecer...
em votação. Os vereadores estiverem de acordo, pelo menos com estão, está aprovado. Eu estou aderindo à emenda. Não sei se a Gi vai aderir à emenda. Estou. Tá, eu vou aderir à emenda e a Gi também. Recebimento e designação de relatores. Moção do vereador Tião do Fórum, manifestando apoio do Legislativo ao projeto de autoria do presidente do Tribunal de Justiça sobre abono nos centros judiciários. Hein? Qual? 6. Altera dispositivos e acrescenta o anexo 1. A Lei 3.162 do mototáxi. Tem o parecer pela aprovação do vereador Miguel Lopes. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Eu pulei de propósito para ver se você estava atenta, se você é uma pessoa eficiente. Já vi que é. Designação de relatores. Moção do vereador Tião do Fórum sobre o Tribunal de Justiça. É um projeto de lei 1005/2013 sobre abono aos conciliadores e mediadores inscritos nos centros judiciários de soluções de conflitos. Eu fico com esse aqui. Moção 07 do vereador Noe Camilo. Requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a concessão de incentivos fiscais aos proprietários de imóveis tombados pelo município, a Rita. Recebimento e análise nos termos da Lei 2.779, com prazo de 7 dias úteis para emissão de parecer, prorrogável por igual período. O protocolo geral, proposição de dominação de bem público, do Paulo Mário, nós vamos abrir para ver. Mas tem uma semana, não tem? Tem. Então nós vamos, na semana que vem a gente... Já tenho, tá, amor? A Rita vai dando uma olhada aí enquanto isso. A Gi também. Comunicados. A audiência pública da Sabesp em 6 de abril. Isso é importante, gente. Às 19 horas, no plenário da Câmara. Então essa audiência pública pode comparecer, como o nome já diz, não só vereadores, com qualquer cidadão. Certo? Informamos que, conforme comunicado feito pelo Departamento Legislativo dessa Casa, os vereadores tiveram alguma pergunta sobre o contrato com a Sabesp, deve formulá-la por escrito, entregá-la ao Marcelo Dodel para encaminhamento à referida empresa. O Marcelo já andou ligando aos vereadores, tá? Para comunicar isso. Ofício recebido da Prefeitura. Para efeito desse registro, a Câmara Municipal recebeu da Prefeitura ofício 005/2015, assinado pelo secretário do Planejamento, Adriano Cezila, aqui presente, apresentando informações sobre o projeto de lei complementar 04/2015, que altera o Código de Urbanismo e o Plano Diretor. O referido projeto já foi analisado por essa comissão. Já está apenso ao projeto, não? Já? Então, ok. Agora vamos discutir, então, com mais tempo e vagar, o projeto emenda LOM número 5/2014. Eu quero registrar aqui a ilustre presença da nossa advogada, a Tatiana Lisa da Cunha, advogada da Prefeitura Municipal, do nosso advogado aqui também, doutor Romeu Tafuri, e do próprio Cezila, né? Adriano Cezila, que está aqui, doutor Adriano Cezila, também representando o município. E eu passo a palavra à vereadora Rita Vale, que é a relatora. Não é a relatora? É a Gi, desculpe. E hoje eu estou discriminando você percebeu? Né? Tem um projeto aqui para aí? Para eventuais dúvidas, que tem uma dúvida aí quanto à legalidade desse projeto. Hoje, né? Então, o projeto é o primeiro aqui. Acho que é isso. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Adriano e todos os presentes. Bom, doutora, eu acho que o doutor Romeu já havia conversado com a senhora a respeito de alguns pontos conflitantes com a Constituição do Estado. E ele inclusive, havia sugerido algumas adequações. A senhora encaminhou uma parte dessas adequações. O senhor lembra para me dizer, doutor?
eu não via o que ela encaminhou. Senhor presidente, vereadora, doutora Tatiana. Primeiramente, eu queria cumprimentá-lo pela sua barba, que está muito obrigado. Maravilhosamente horrível. Muito obrigado. Se conseguir em ata, né? Pois bem, a doutora Tatiana se recorda daquela conversa que nós tivemos quando da audiência pública realizada aqui sobre a presidência do vereador Noé Camilo, na qual nós havíamos comentado ainda informalmente com relação àquela aparente incoerência que havia com relação aos aspectos do inciso 7 do artigo 180 da Constituição. Aí a doutora mandou aqui a emenda. No entanto, eu alertei a relatora que ainda permanece, sob a minha ótica, o resquício da inconstitucionalidade, mesmo com alteração, por conta de que a doutora manteve os incisos, os 3 incisos. E esses 3 incisos trazem hipóteses distintas daquelas permitidas pelos incisos do artigo, do inciso 7 do artigo 100, aliás, dos parágrafos 1º, 2º e 3º do inciso 7 do artigo 180. Que ali, se a doutora bem se lembra, a Constituição permite a desafetação em hipóteses já instalada até dezembro de 2004, para atender aquelas situações apenas e tão somente. E os incisos do projeto do Executivo não tem essa determinação temporal tal qual a Constituição do Estado. Eu não sei, foi clara a colocação dele? Não, foi, eu entendi. É o seguinte, a nossa redação, ela não pretende substituir a redação da Constituição do Estado. A gente vai continuar observando a redação do artigo 180 da Constituição do Estado integralmente. A gente não está querendo os nossos incisos, os que a gente fez, substituir os incisos ou os parágrafos da Constituição do Estado. Entendeu? Os nossos incisos são restrições a mais que a gente colocou na redação. Ou seja, o artigo 180 da Constituição do Estado, ele vai ser observado integralmente. Além disso, vai ter que observar esses 3 requisitos que foram colocados aí. Desculpe, eu estou meio... O artigo 180 diz: no estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e municípios assegurarão. O 7, que é a questão? O inciso 7. As áreas definidas em projetos de loteamento, como áreas verdes ou institucionais, não poderão ter sua destinação, fim e objetivo originariamente alterados, exceto quanto a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de... Precisa ler as alíneas? Não. Loteamentos cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social, destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada, ou seja, de difícil reversão. Primeiro caso. B. A linha B. Equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando a aprovação do loteamento. C. Imóveis ocupados por organizações religiosas para suas entidades finalísticas. Os parágrafos, está tendo problema nos parágrafos também? Qual é a... Os parágrafos, eles vão especificar sobre essas exceções. Você falou determinando... inciso, são parágrafos. Então. Não, é parágrafo das alíneas e do inciso 7. São parágrafos. Perceba que o parágrafo ele vai determinar uma data. Certo, até dezembro de 2004, no parágrafo 1º. As exceções contempladas nas alíneas A e B do inciso 7º serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004. E o projeto faz com que seja a qualquer momento, é isso? Não. Eu não vejo. Eu acho que ele está complementando Ele está complementando, na minha visão, o da Constituição estadual. Eu não estou entendendo qual é o problema. Qual é? O problema é que ele está contraditório, não é, veja, doutor? A questão é o seguinte, que isso aí, essa alteração, ela vai ser inserida na lei orgânica. Certo. De modo a permitir a desafetação nessas hipóteses que estão aí. Esse aqui é o projeto. É o projeto. Certo? Nessas hipóteses.
Daí que, na minha ótica, essas hipóteses na lei orgânica estariam incompatíveis com essas previsões do inciso 7 do artigo 180 da Constituição. Tá, vamos ver. Os bens públicos, agora me diga por quê, por favor, eu vou ler o projeto, tá? Os bens públicos de uso comum do povo, em particular as áreas verdes e de lazer, assim... Ela fez uma emenda já corrigindo essa parte. Tá, assim destinadas por leis, decretos, atos... Você tem a emenda aí? Tem. Então vamos ler com a emenda já. Então, como ficou o texto? Cadê a emenda? O caput a ser alterado pelo projeto passa a vigorar com a redação solicitada pelo Poder Executivo. Cadê? É anexo. Aí, ó. Bom, então agora ficou assim. Os bens públicos de uso comum do povo, em particular as áreas verdes e de lazer, depois eu quero entender a diferença, assim destinadas por leis, decretos, atos normativos ou loteadores, que não possuam restrições de norma superior, superveniente ou específica, observado especial, aqui está, o artigo 187, somente poderão ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros ou desafetados por lei municipal, desde que preencham os seguintes requisitos. Eu acho que com a emenda, o meu corrigiu, porque daí fica o 2014 continua constando, tem que ser respeitado. Não é isso? E eu não vi contradição na com a emenda, sim. sequência. É, porque vai ter que observar o 180. Aqui diz. Todos os requisitos do 180. Além do 180... Não sei se você concorda comigo. Além do 180, os incisos que trazem mais alguns... Ele fica mais restritivo aí. A nossa redação. Eu entendo que se a incompatibilidade formal, se fosse essa a intenção, com todo o respeito, doutor, então deveria se reportar, a redação deveria se reportar apenas e tão somente às disposições do artigo 180, inciso 7. Porque a interpretação que é permitida tirar dos incisos 3 que vão estar no artigo da lei orgânica as que vão valer efetivamente para poder fazer essa desafetação. O 7 inclui... Lê os incisos peraí, vamos lá. do projeto. Posso tentar esclarecer? 1, 2 e 3. Posso tentar esclarecer? Aqui a questão é jurídica. Então, é que tem algumas tipologias de áreas que não estão na Constituição Estadual. Lá a previsão é só área verde institucional. A gente tem, por exemplo, vielas sanitárias, sistema de lazer, que não constam na Constituição Estadual. Está acrescentando mais. Oi? Na proposta legislativa não consta essa informação. Todos os tipos de áreas destinadas aí, ó. Não, mas eu digo, essas exceções que não estão... Porque se você está contemplando... É que o artigo, ele prevê para todo tipo de área pública. A Constituição Estadual só prevê para área verde e área institucional. As exceções contempladas na linha A e B do inciso 7 serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004. Não, isso seria o que prevê no inciso 7. Não, no inciso 7 da Constituição Estadual, que diz as áreas verdes e institucionais. Então, o inciso 7 da Constituição do Estado está falando só sobre essas duas tipologias de área. Como áreas verdes ou institucionais, né? As áreas definidas em projetos de loteamentos como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação. Existem outros tipos de áreas públicas que não estão abrangendo a Constituição Estadual. Mas então, aí... Na minha visão jurídica, deveria, então, ser respeitadas as posições do 180 e tratar de forma específica essas que você faz, essa nova tipologia, na sua palavra, exatamente para não permitir uma interpretação. Mas, então, do jeito que está lá, ele se aplica a todo tipo de área pública. E as que têm superveniência eu estou falando da lei orgânica. É uma regra para todo tipo de área pública. As que têm superveniência da Constituição, em primeiro lugar, tem que obedecer à Constituição. 187. Se for possível atender, cumpre essas normas municipais. Então, se for possível atender pela Constituição, atende as duas normas. E tem algumas que são exceção da Constituição. Então, atende diretamente às normas da lei orgânica. Esse parágrafo o parágrafo, estou aqui, é parágrafo ao artigo 180, né? Sim. E não ao inciso. Eu já estou entendendo o que ele está falando.
Ele está dizendo o seguinte, aqui fala, com a emenda. Os bens públicos de uso comum do povo, em particular nas áreas verdes e lazer, assim destinadas por leis, decretos, atos normativos ou norteadores, que não possuam restrições ou normas superiores, supervenientes específicas, observado em especial o artigo 187, né? Somente poderão ser alienados. 7 e os seus parágrafos, né? E seus parágrafos. Essa que é a questão. É que os parágrafos, eles fazem menção expressa ao 7, certo? Ao inciso 7. Então, eles são... Quando você vai observar o 7, você vai ter que observar os parágrafos também. O parágrafo, o parágrafo é do artigo 180, não é do inciso 7. Então. Não é? Mas os parágrafos, eles fazem menção ao inciso 7. Se reportam ao inciso 7, Marcos? Eles se reportam. Não tem como observar o 7 sem observar os parágrafos. Entendi. Mas é que... Mas tudo bem, aí se quiser tirar, então, só o inciso... Só acrescentar o artigo 180. Exatamente, tira só... Não ficar dúvida. Pode ser. A sua interpretação está correta. A dele talvez seja até um excesso de cautela, mas... Não. Né? Espera um pouquinho só. Ô, presidente, com licença, só um minutinho. A doutora, a sugestão, então, seria suprimir os incisos do projeto, seria isso? Não. Na redação, suprimiu o inciso aqui, 7. Observado em especial o artigo 180 da Constituição. Sim, mas isso já consta na emenda. Então, mas aqui está consta artigo 187. E aí, pelo que eu entendi, o problema é que você achava que os parágrafos... Olha só, os incisos que a gente colocou na redação da lei orgânica, como o Adriano falou, por exemplo, no caso de uma viela, a viela, ela não é regulamentada, a Constituição do Estado não faz menção à viela, não, certo? A única discussão... Na lei orgânica, a gente está colocando aqueles requisitos que são os dos incisos, por isso que a gente não pode tirar os incisos. A única discussão é que o parágrafo é uma dúvida que eu fiquei também, né? Você é advogada, ele é também... Eu entendi, tá, mas eles fazem então, menção. Então, se ficasse em especial o artigo 180, tira o 7 da Constituição... Você também pode. Aí, o 180, não só o caput, né? O 180... Né? Inteiro, inclusive os parágrafos. Certo? Veja, pelo que eu entendi, deixa eu só dar uma olhadinha na redação do... Dá uma olhada. 180 com os seus parágrafos, ou só... O 7º e os parágrafos, primeiro, segundo, terceiro. 7 e os parágrafos, aí resolve, não é? Aí não tem constitucionalidade nenhuma, eu entendo. Porque como eles já enviaram a emenda... Não tinha, mas podia soar uma... Não, já não tinha mesmo. Mas aí vai ter que interpretar, aí é complicado. Não, então, mas como ela já tinha mandado, por isso que eu perguntei se nós poderíamos fazer a emenda. Esse projeto, como é que está? Porque daí ela pode mandar a emenda. Eu vou adiar por uma semana, eu não vou fazer debate jurídico aqui, depois eu acerto isso aqui, tá bom? Mas já entendemos Aí a gente manda outra emenda, é isso? Hein? Ou não? Seria bom. Seria bom, porque daí ajusta já de uma vez. Tá bom? Tá, tira o inciso só então, é isso? Deixa só o artigo 180. Não é subemenda, eu acho que ele vai substituir essa emenda. Aí resolve, doutor? Eu acho que isso aí tem que ser visto a juízo de vocês. Não, mas... A juízo da comissão. Que é a Comissão de Justiça, que é o órgão próprio, né? A minha opinião jurídica, ela é apenas opinativa, ela vai nortear. Eu sei, nós estamos ouvindo a sua opinião também. A questão é o seguinte, se a comissão entende que não há problema nenhum, não se faz nem necessário a emenda. Mas não custa nada, por cautela, a gente deixar claro a coisa, e também não custa nada para vocês fazer isso, custa? Não vai dar nenhum problema. Então, por favor, pronto. E aí eu peço adiamento por uma semana. Olha, a redação atual hoje do artigo 156, que é objeto da proposta legislativa, é os bens públicos de uso comum do povo, em particular as áreas verdes e de lazer, assim destinadas por leis, decretos, atos normativos ou loteadores, por serem de interesse do meio ambiente sadio e da boa qualidade de vida na qualidade, não poderão a qualquer título ser alienados. Certo? Aqui ela fechou de vez. Hoje, a hipótese vigente. Agora, a única exceção que eu vislumbro aqui, e isso enfrentando a colocação do secretário, são os bens públicos de uso comum do povo. Entendeu? Que seria a exceção objeto da proposta, não é isso?
Então, secretário, aí que está. Aqui, a redação fala assim, ó, os bens públicos de uso comum do povo, vírgula, em particular as áreas verdes e de lazer. Muito bem. Se não é a área verde nem a de lazer, só sobra os bens públicos de uso comum. Os bens públicos de uso comum, segundo o Código Civil, são aqueles cuja destinação dificilmente pode se mudar. Que é, por exemplo, a rua. É de uso comum do povo. Você não pode desafetar, salvo raríssimas exceções, uma finalidade dessa natureza. Então, é essa que é a problemática. Por que quando eu comentei até com a doutora Tatiana que seria o ideal você fazer a redação no sentido de contemplar efetivamente essas exceções que você idealiza? Qual é a exceção que está sendo idealizada? Que é essas? Todas que a Constituição Estadual não contempla. Mas então, quando você fala todas, você está... Não tem como a gente... sendo genérico demais, e aí esbarra no... Essa é a intenção. É justamente as áreas que não estão sendo utilizadas poderem ter um potencial de utilização. Mas quando você fala todas, você está também atingindo os bens de uso comum. Uma praça é de uso comum do povo. Você pode desafetar uma praça? Se não tem a legislação superveniente superior que proíba e que atenda aos incisos que estão na lei, poderia desafetar. Então, se atender os incisos que estão na lei. Só que esse não foi o ideal do legislador da lei orgânica original. Esse é o problemático. Que essa redação é originária. Essa redação do artigo 156, ela nunca sofreu qualquer tipo de alteração. Por isso que a gente está propondo. Não, foi o ideal. A legislação. Porque veja. Porque as situações da cidade mudam e tem necessidades. Por isso que a gente está propondo uma nova redação. Porque da maneira que está, não está bom. Senão não teria proposta. Qual é o objetivo real desse projeto? O objetivo, eu vou dar alguns exemplos. Eu não tenho assim um objetivo específico. Ele é um objetivo amplo. A gente tem, por exemplo, no município vielas que trazem problema à segurança. E que hoje não funciona mais como viela sanitária. Normalmente, algumas vielas, a infraestrutura foi retirada e gera problema de segurança. Isso é muito mais interessante fazer uma sessão... Eu concordo, a viela, todo mundo reclama das vielas. Sim, sim. E, ao mesmo tempo, você não pode desativá-las. Exatamente. Esse é um dos exemplos. Agora, poderia legalmente... Então, veja, a única... Eu vou te dar um exemplo aqui que vou puxar pela sua memória. No ano de 2002, o então prefeito da época, ele desafetou... No Bragantino? Não, aquela rua que liga o posto de Monta com... que passava ao lado do João Esportes. Só que ele desafetou, mas ele não tirou do domínio público, ele só mudou a categoria. Para bem de uso comum do povo, ele transformou para uso especial. Qual seria? Uma área de lazer. Ou seja, esse uso especial, ele especificou a finalidade pela qual ia a afetação modificar. Ainda assim, a doutora Tatiana deve lembrar, gerou uma ação direta de inconstitucionalidade, lembra-se disso? Aí, tanto aqui o Legislativo como o Executivo, fizemos a defesa, você estava aqui, fizemos a defesa em conjunto, conseguimos vencer pelo seguinte motivo, porque só mudou o caráter da afetação, ou seja, tirou de uso comum do povo para uso específico. Qual é o específico? Lazer. Comprovou-se que ali ia atender uma comunidade, aquela coisa toda, o interesse público ficou bem enaltecido na defesa e, consequentemente, a ação foi julgada improcedente. Mas a doutora Tatiana deve bem lembrar disso, que já estava na prefeitura na época, eu também já estava aqui. Então, essa é uma situação que, na época, o artigo 156, secretário, não foi óbice para fazer isso aí. O artigo 156, que hoje é objeto dessa pretensão modificativa aqui, não foi óbice. O prefeito da ocasião, ele fez o projeto, mandou para a Câmara o projeto desafetando, mas mudando a categoria de uso comum do povo para uso especial, foi aprovado, ele insetou todos os esforços para iniciar a obra, e a ação, pilhando, terminou, foi julgada improcedente a ação. Mas é isso que eu estou lhe dizendo, porque a necessidade foi imperiosa. Mas agora está mudando, o 180 está mudando o 156, não é isso? Agora o 156, da forma como está, me parece... Essa parte de viela realmente é um problema sério. Sim, mas não está escrito isso, né, vereador? É esse que é o problema. Sim, o problema é que eu pedi um exemplo. A forma como está escrita vai abrir um leque de possibilidades. Veja bem. Nas suas próprias palavras, você falou que já está aberto? Que é possível? Então, mas aí que então, está. Por que estaria abrindo? Mas o problema é que se você, ainda assim, você tem a garantia
Porque se a necessidade ela impor, mesmo que a lei esteja vedando, você não vai obstaculizar o desenvolvimento do município por cumprimento à formalidade. Mas eu não acho correto a lei obstaculizar e a gente propor uma coisa dessa. Eu acho mais interessante a gente abrir as exceções na lei e criar as condições para isso, que é através de audiência pública, de análise aí nos incisos que a gente colocou, eu não sei bem de cabeça aqui a redação, análise quanto à viabilidade técnica da alteração, tanto como está e como ficará. Eu acho que isso é muito mais válido do que uma alteração, entre aspas, contra o que está escrito. Eu concordo, mas desde que fosse uma legislação um pouco mais específica, a redação, especificando o objetivo, como o vereador falou. Porque, veja, aí é uma questão aí que já vai entrar na interpretação. Então, evidentemente que não vai valer o meu entendimento, e sim o dos senhores. É como foi muito bem colocado. Qual é o objetivo? O que se pretende atingir com essa reforma? Entendeu? Essa reforma, se por exemplo, como o secretário bem falou, e está coberto de razão, só que eu tenho que analisar sempre sob os olhos de todos, qual é o entendimento que todos podem tirar disso aí, entendeu? É essa a questão. Bom, eu vou adiar por uma semana, vou pedir para a relatora, eu vou estudar esse projeto também, que eu confesso que eu não tenho condições de eu dar o meu voto agora. Pois não. Zé Eduardo, secretário de Obras. Eu só não estou entendendo, doutor Romeu, não tem nada obscuro aqui ou querendo dizer que tem uma intenção que não está colocado aí. A intenção é, a cidade está se desenvolvendo, a cidade está crescendo, tem aglomerados urbanos novos. Existe uma situação de sistema viário, uma situação de equipamento novo, de uma escola, de um posto de saúde. O que nós queremos é fazer isso na legalidade. E se vocês fuçarem lá arquivos antigos, prefeitos passados fizeram situações de equipamentos em cima de sistema de lazer que não podia ser feito. Foi doado. Está funcionando até hoje. Foi doada a praça de trás do Bragantino para o estádio. Eu votei contra e aí é ilegal. Então, agora pera um pouquinho. Nada para deixar nós temos que fazer. O problema é o seguinte. Aí tem duas questões. Uma da redação do coisa que a gente vai verificar e a outra que é a questão de mérito. A relatora levantou as questões. Deu para a gente já ter uma ideia. Eu não vou transformar isso aqui num debate agora para a gente votar agora, porque eu confesso que eu não estou em condições de votar ainda. Eu quero dar uma lida e eu quero entender direito isso, tá bom? Nem tem pressa. É só questão de a gente colocar a opinião aqui do como que está sendo feito. Entendi. Tem mais um exemplo a ser citado, foi falado na outra audiência, na outra comissão, acho, ou audiência, que é da Norte-Sul. Vocês falaram aqui agora há pouco, eu não sei se falaram, desculpa que eu cheguei atrasado. Tem algum objetivo específico, além desses genéricos? Não. Alguma obra específica, algum caso específico que se pretende atender com urgência, alguma coisa? Não? Eu não lembro. Tem um caso, por exemplo, que a gente está lá com Essa pedido... questão das vielas realmente é uma questão interessante, porque principalmente os bairros residenciais, o pessoal odeia as vielas, porque elas não servem como passagem e se tornam pontos de acesso às casas, né? Por parte de marginais. E daí usuário de drogas. Aí as pessoas fecham a viela, daí são processadas porque fecham a viela. Sim. Não é isso? Tem um outro caso específico, por exemplo, tem uma indicação da Câmara, não vou me lembrar bem qual vereador que solicitou, de uma via de interligação entre o Padre Aldo Bolini e o outro lado, não lembro bem o nome do bairro. Mas que para fazer essa ligação, a gente tem um sistema de lazer no meio. Então, de repente, se pudesse desafetar o trecho da via do sistema de lazer para ser um sistema viário, você melhora o fluxo entre bairros e... Essa é mais uma da que eu me lembro que está em prática hoje. Se não me engano, tem uma indicação do Rafael para a Igreja Adventista, atrás do Maranata, tem uma ligaçãozinha a ser feita ali também, que vai escoar o trânsito da Conrad Stefani, final da Conrad Stefani, para Francisco Lauleta, alguma coisa assim. São situações que a gente não pode fazer essas ligações por conta desse dispositivo. Eu acho que os vereadores já entenderam o objetivo, tem uma questão de redação de coisa, eu não me sinto em condições de votar agora. Eu quero uma semana, vou estudar e qualquer dúvida eu ligo para as partes, né? Tá bom? Isso eu falo por mim, não sei se os outros vereadores concordam com a minha posição. Não, inclusive foi essa a intenção de trazê-los aqui com o nosso convite à doutora Tatiane, a semana passada, para que a gente ampliasse a discussão, para que não, no ímpeto
da colocação da relatora, que foi também na última hora. Na verdade, né, eu havia solicitado, né, ao jurídico um parecer a respeito da legalidade do projeto. Bom, eu peço, eu também não me sinto à vontade agora para emitir o parecer. Por uma semana. Os vereadores concordam ou não? Concordo. Tá. Então, está adiado por uma semana. Obrigado a todos aí, desculpe aí. É que não é, a função aqui é mais informar e não... Tá, e depois eu vou conversar com você e com ele. Tá. Doutor, se vocês puderem até conversar, tentar adequar, viu? Obrigada. Se vocês puderem até conversar e tentar adequar aí, às vezes estão falando a mesma coisa, é muito comum acontecer isso. Então é melhor conversar e às vezes estão falando a mesma coisa e não... Tá? É. Pelo convite estão falando a mesma coisa. Mas é que o perigoso é o texto ficar muito amplo, tá? E abrir oportunidades, apesar de falar em estudo, etc e tal, eu sei, mas estudo, sabe que hoje vocês fazem um estudo sério, amanhã não sei quem está aí, não sei como, né? Hã? Ah, não ficou nada. Não acho. Não, mas eu realmente não tenho como perguntar isso. Não. Outros assuntos. Dona vereadora Gislene foi designada no mês de fevereiro para, em conjunto com a Comissão de Finanças, apresentar o relatório comentado do orçamento. Não esqueça, hein? Eu quero abrir a palavra a algum interessado em falar, antes de eu encerrar. Padre, nos deu o prazer da sua visita, assim como a vereadora Fabiana. Quer falar alguma coisa? Quer abençoar esse presidente? Então, muito obrigado. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h45.